Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Nosso boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, aos irmãos também de outras igrejas que nos têm acompanhado. Mais um momento de alegria, mais um momento de encontro, de comunhão, de compartilhar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Júnior, hoje é dia 18 de março de 2021. Então hoje, nós estamos aí completando um ano do nosso afastamento social. Dia 18 de março de 2020, foi uma quarta-feira, como o pastor Israel mesmo comentou ontem no culto, durante o culto. Nós tivemos, depois do culto da quarta-feira, uma reunião que já estava agendada com os líderes. O governo do estado de São Paulo, o Brasil já estava sob o alerta do coronavírus, o coronavírus já estava aí no território nacional, e aquela semana foi a semana em que os comércios foram fechados, as pessoas começaram a trabalhar em casa. Então foi a semana em que o Brasil realmente se deu conta de que também fazia parte da pandemia, que a pandemia não era algo tão distante assim, lá da Ásia ou mesmo da Europa, mas que infelizmente o vírus tinha chegado com força entre nós. E no dia 18, a nossa igreja reunida aí com todos os seus líderes, coordenadores, a diretoria da igreja, nós com bastante tristeza no coração, mas sabendo que estávamos fazendo a coisa certa, decidimos que não teríamos então mais os nossos encontros presenciais. E desde então nós estamos passando por diversas fases diferentes, Naquela época nós começamos a gravar os vídeos, Então ia o pastor e mais o Vitor e a Jaque, um para cuidar do som, outro para cuidar da parte de vídeo, e nós começamos a gravar os vídeos. Esses vídeos estão todos aí gravados no YouTube. O pessoal da música gravou lá diversas músicas que nós íamos usando nos vídeos gravados. Depois de alguns meses, ali já por volta do mês de julho, agosto, não vou lembrar bem, nós começamos a fazer os cultos presenciais ali com o grupo, online para a igreja, mais um pequeno grupo reunido. No finalzinho do mês de março, veio a ideia da realização do Pão das Três. Hoje nós já estamos aí por volta da edição 230, mais ou menos, do Pão das Três. A primeira edição, se eu não me engano, foi no dia 28 de março, de 2020, se a minha memória não falha. Já no dia 22, que foi o próximo domingo após a nossa decisão, nós tivemos os 2 primeiros cultos gravados. Aí os irmãos vão lembrar, a gente teve alguns desencontros. Tivemos o culto gravado da manhã, o culto da noite acabou não acontecendo, não sei se os irmãos lembram disso. Era um culto que eu tinha gravado, os nossos recursos ainda estavam um pouco lentos assim para fazer a renderização dos vídeos, acabou não ficando pronto. Naquela noite eu acabei entrando às 21 horas pelo meu canal, o canal que eu tenho com o Cris, que é o Semente Semântica, e acabamos realizando ali um encontro do qual muitos irmãos participaram. E aí no restante, na semana seguinte, a gente já conseguiu regularizar. Aí viemos, fazemos nossos cultos aí online, no templo, tentando melhorar as condições de som e de transmissão. Chegamos numa qualidade que eu acho muito boa, excelente, de transmissão, de áudio. A igreja, nesse período, tem feito investimentos para melhorar nisso. E são investimentos, irmãos, que têm sido feitos assim com bastante inteligência, de coisas que a gente, mesmo depois que voltarmos presencialmente, a gente vai poder continuar usando, não para fazer a transmissão, porque o nosso desejo é que quando voltarmos às nossas atividades presenciais, nós não teremos mais aí as transmissões online, dos nossos cultos. Vamos voltar lá, tá todo mundo lá no templo, lá juntinhos, lá louvando e adorando ao Deus e fazendo a coisa ao vivo, como a gente fez a vida inteira, como é gostoso de fazer e como é o mais apropriado, E a gente vai poder continuar usando. Aí semana passada, tivemos aí um endurecimento da pandemia, mas a nossa percepção foi de que a coisa também estava muito próximo da gente, e mesmo esse pequeno grupo que chegava aí a 14, às vezes até 15 pessoas reunidas no templo, tinha se tornado algo indesejável, perigoso, não aconselhável, e recuamos, e desde a semana passada nós estamos aí nos adaptando
a realização dos cultos de maneira remota. Eu estou chamando cultos remotos porque está cada um na sua casa, né? Continua sendo um culto online para você, mas o pastor está em casa, a transmissão está em casa, na casa deles, o pessoal da música na casa deles, alguns vídeos aí que foram inseridos aí, algumas pessoas nem perceberam, né? Mas foram vídeos gravados para a gente poder ter uma qualidade de áudio, porque a gente também está tentando chegar numa plataforma que nos dê uma certa qualidade. Então, a primeira plataforma a gente teve dificuldades de áudio, né? Ela não permite instrumentos ali ao vivo, mas tem que entrar com vídeo para ter uma qualidade um pouco melhor. Agora migramos para uma plataforma que é mais completa, que nos dá uma segurança muito boa de áudio, mas que a gente está perdendo um pouquinho na qualidade de vídeo, e aí estamos aí investindo aí agora, até pessoalmente, né? Cada um comprando aí os seus equipamentos para poder transmitir de uma forma melhor. Semana passada nós conversávamos que talvez essa condição durasse aí umas 2 semanas, mas a gente sempre tem aquele pé atrás, a gente sabe que as coisas não estão muito boas, o vírus ainda não foi dominado, tem muita incapacidade, falta vontade política para resolver o problema, enquanto sobra, né, vontade política para disputas e acusações, enquanto a coisa tá se perdendo. Então, a gente acredita que talvez essa condição de cultos remotos dure até mais tempo. Ah, pastor, quanto tempo? Não sei. Se alguém tiver essa resposta, eu vou ficar muito feliz de saber, mas infelizmente a gente não sabe. Então, a gente deve estender essa condição remota aí por mais tempo. Então, vamos tentar entregar uma qualidade boa para os irmãos, né? A gente sempre reforça de que nós queremos os cultos presenciais. Para nós, o culto presencial é o ideal. Não desejamos nem mesmo mais, quando voltarmos os nossos cultos presenciais, transmitirmos os nossos cultos ou gravarmos os nossos cultos. Mas nesse momento, né, de pandemia, de afastamento social e de cuidados, a gente está procurando fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, tá? Então a gente grava vídeo. Eu estou fazendo live aqui, a gente faz essa live para o Pão das Três, a gente faz a live também, está fazendo as lives dos cultos lá no templo agora de casa, culto de quarta-feira, os cultos de domingo, tem as lives para o seminário, né? Tem os vídeos que a gente grava também, aula que a gente grava, então é um tempo razoável aí na frente das câmeras de preparo, né? E lógico que para nós também dá uma saudade muito grande, né, dos encontros presenciais. Mas a gente vai sempre procurar fazer o melhor possível diante do quadro que se nos apresenta. E a gente não vai ficar chorando, né, as nossas dificuldades, porque nós somos servos de Deus, né, e os servos de Deus sempre viveram, né, em situações controvertidas, difíceis, e aprenderam a dar o seu melhor, a ter alegria, a ter felicidade, a ter aptidão, a ter talento, apesar de todas as dificuldades que se apresentam. Então, irmãos, nunca incentivamos o lamento e não vamos incentivar o lamento mesmo. Apesar de completar 1 ano hoje no nosso afastamento social, eu não estou falando isso para ninguém chorar, não estou falando isso para ninguém lamentar, para ninguém arrancar os cabelos. É uma data, e nesse 1 ano, o que nós fizemos? Olha aí, só Pão das Três são mais de 230 edições, não é? Cultos lá no templo, não sei, 70, 80, 90, nem sei quantos. Vídeos, um trabalho muito forte aí nas redes sociais. E a gente continua trabalhando, e vamos continuar trabalhando. Voltando às coisas a presenciar, da forma presencial, a gente não sabe quando, repito, a gente vai mudar novamente, né, voltar ao nosso estilo. Tem gente que acha que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, tem gente que acha que as coisas vão voltar a serem como eram antigamente. Acho que prognósticos a gente pode até fazer, mas a grande verdade é que quem manda é Deus, né? Nós não estamos no controle da história, não dominamos todas as coisas, e vamos seguindo em frente, né? Vivendo aí com ousadia em nome de Jesus, pregando e usando tudo que a gente puder para a glória dele. Amém? E é isso aí, vamos orar. Quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos vocês. Compartilhe o vídeo aí para mais gente acompanhar.
O Pão das Três, aí nas últimas semanas eu tenho acompanhado, tem tido uma presença aí, uma participação presencial muito grande. Quando eu falo presencial é nesse horário, né? No horário que está acontecendo, bastante gente presente, isso daí é bem legal. E mais os outros que têm acompanhado em outros horários também, a companhia de vocês, saber que vocês estão conosco, é uma coisa muito gostosa para os nossos corações. Vamos orar e com essa oração nós vamos cantar uma oração de consagração, que é o hino 170 do cantor cristão. Pai, muito obrigado, Deus, porque hoje é um dia de recordações, de memórias, quando completamos, ó Pai, 1 ano do nosso último encontro presencial, num culto de oração, num culto de quarta-feira na igreja, com muitos irmãos e com principalmente, ó Deus, a liderança da igreja reunida em peso para tomar, ó Deus, uma decisão que foi muito difícil de pararmos, ó Deus, os nossos encontros presenciais e quando começamos também, ó Pai, nos adaptar aos encontros, ó Deus, online, às gravações, e te agradecemos porque a tua igreja, ó Pai, tem sido suprida. Nesse período, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer pessoas novas, de ver pessoas se reconciliando com Cristo, ó Deus, através das transmissões da Igreja Batista em Vila das Belezas, ver a participação, ó Deus, com grande alegria, de outros pastores, de irmãos, ó Pai, distantes de outras igrejas, e que têm sido, ó Deus, parte da nossa vida também durante este último ano. Te agradecemos, ó Deus, a perseverança que o Senhor tem dado à liderança da nossa igreja, assim como também, ó Deus, a paciência, a cooperação e a colaboração de toda a igreja, ó Pai, em cada momento, ó Deus, em que mudanças e alterações, ó Deus, precisam ser feitas, e todos nós, ó Deus, precisamos de alguma maneira nos adaptarmos, ó Deus, às novas formas de nos comunicarmos e de continuarmos, ó Deus, com o teu povo, louvando, adorando o teu nome e pregando o Evangelho. Então hoje, ó Deus, é um dia de alegria para os nossos corações e pedimos, ó Deus, que esse Pão das Três seja um encontro abençoado pelo Senhor, como todos, ó Deus, têm sido, e que o teu povo continue, ó Deus, participando e sendo edificado para a glória do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos cantar então oração de consagração, que é um hino bem cantado, né? A gente canta bastante na igreja. Oh, mais detestável, sim, seja-me o mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grato oração, mais justo me faze, mais sábio Senhor, mais firme na causa, com muito fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar, um filho submisso, mais pronto em amar, mais puro me faze, mais santo Senhor, mais do teu domínio, mais paz nessa cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, do céu mais ansioso, mais vida por ti. Oração de consagração, né? Um hino falando, obviamente, né, de estar mais perto de Jesus, andando mais como Jesus ou como Jesus deseja, né, odiando aí o mal, odiando o pecado, andando em submissão, andando em pureza, todas essas coisas que a gente repete a exaustão, e não vamos deixar de repetir a exaustão como uma necessidade de vida para todos nós crentes.
Hoje aí o título, né, que também é um pouco do tema da nossa reflexão, é mais que o ouro, né? E no caso é a sabedoria, né? Mais preciosa do que o ouro. Nós vamos ler então o capítulo 8 hoje de Provérbios. Obviamente não é o capítulo inteiro, mas um trecho relativamente longo dele, que é do verso 1 ao verso 21, e tecermos os nossos comentários e as nossas reflexões num texto tão importante. Vamos orar então antes de ler a palavra de Deus e antes de refletir, né, sobre a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento do Pão das Três em que juntos compartilhamos da tua palavra. Como sempre tem falado, ó Deus, aos nossos corações, pedimos que mais uma vez a tua palavra invada o nosso coração para transformá-la. Queremos sim, ó Deus, a alegria, queremos a bem-aventurança e a felicidade conforme a tua palavra nos ensina, e sabemos, ó Pai, que a sabedoria que vem do alto também pode nos habilitar e nos revestir, ó Deus, desta alegria e desta felicidade. Como é bom, ó Deus, servir ao Senhor, como é bom saber que somos seus filhos, como é bom, ó Pai, nos lembrarmos do sacrifício que foi angustiante de Jesus na cruz, mas tudo o que ele nos proporcionou, também porque ele ressuscitou, ó Pai, da morte. Muito obrigado, ó Deus, porque nesse momento leremos a tua palavra e fale, como já dissemos, aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Vamos lá, a gente vai fazer a leitura, e hoje eu vou fazer a leitura comentada, tá bom? A gente vai lendo e vai parando e vai conversando a respeito do texto, né? A versão da ARC, ela fala de excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. E eu preferi colocar mais que o ouro, né? Porque, na verdade, o texto também traz isso, né? Não que a ARC esteja errada, mas eu quis dar um destaque um pouco diferente, que casa até com o hino, né? O hino foi escolhido também em virtude aí de Provérbios, né? Mais detestável, ou seja, eu odeio essas coisas que são do mundo, o pecado, que são ruins, mas eu amo, né? A tua vontade, a tua sabedoria, a tua presença, elas são para mim como ouro. Enquanto a gente não der realmente valor, né? Não compreender o valor da palavra de Deus, a gente nunca vai ter um amor pela leitura, um amor pela igreja, tá? Essas coisas estão intimamente ligadas, né? Você vê tanta gente se queixando, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar e tudo mais. É porque essas coisas elas ainda não se tornaram para a sua vida, para o seu pensamento, para a sua maneira de ver a vida, como algo mais precioso do que o ouro, que o trabalho, que qualquer coisa nesse mundo. O dia em que essas coisas forem grandiosas, né, forem realmente maiores do que todas as coisas que você vê no mundo, você vai amar mais a palavra de Deus, vai estar mais com ela. Então, o que Salomão está tentando convencer aqui, né? Exatamente as pessoas sobre a importância da sabedoria, né? E o quanto a sabedoria é importante, né? Mais uma vez, eu quero insistir tanto com isso. Hoje a gente vê tanta pregação, tanto ensino, desvinculando, né, as coisas da Bíblia, do próprio reino de Deus. Então o cara usa a Bíblia para aprender a ser um melhor empregado. A gente pode fazer isso? Pode. Mas a Bíblia, a escala, né? Somos filhos de Deus e queremos servi-lo. E eu sei que ser um bom trabalhador agrada o meu Deus, por isso eu vou ser. Porque senão a gente começa a separar as coisas espirituais do próprio Deus. E isso daí não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. A nossa obrigação, a nossa consciência, a nossa vida, a nossa existência é sempre em Cristo, diante de Cristo, por Cristo, a partir de Cristo, para Cristo, é sempre em torno dela. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa, né, até aquela expressão que vem da filosofia grega, né, no certo sentido, nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos, porque a vida para a glória de Deus significa uma vida em Cristo. Aliás, uma expressão que o apóstolo Paulo usa bastante, que não é fácil de explicar e não é fácil de entender. Não é? Vivemos em Cristo, estamos em Cristo, vocês são um em Cristo. Não é? Mas dando a ideia de que nada existe sem Ele, tudo é para Ele, e se a gente tentar desvincular isso, não vai dar certo. Tá? Então é sempre diante de Cristo, sempre por Cristo, para Cristo, a partir de Cristo, e aí você pode colocar tantos e quantos
palavras aí para designar essa relação da gente com ele. Não clama porventura a sabedoria, Provérbios 8, de 1 a 21, tá? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade, à entrada das portas está clamando. Tem uma coisa muito interessante que a gente consegue perceber nas entrelinhas dos escritos proverbianos, dos escritos de Salomão, os escritos salomônicos, é que olha que interessante. Lembra quando eu li, há uns 2 ou 3 pães das 3, né, atrás, que ele se coloca na janela e observa o jovem Nécio, e vem a mulher sedutora e o convence com palavras persuasivas e o leva para a casa dela, para uma condição de fornicação e de adultério, para destruir a vida dele. Ele diz que a sabedoria também, ela clama por todos os lugares. Ele diz aqui, nas alturas, no caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, nas portas da cidade, na entrada da cidade, nas portas. Ele coloca aqui várias expressões dizendo que a sabedoria está clamando por aí. Dentro dessa forma de ver, de descrever as coisas, né, do ponto de vista judaico, eles fazem eles têm a visão de que a sabedoria é como se fosse uma mulher. Você não vai ver uma mulher chamada sabedoria, apesar das várias Sofias que nós temos, inclusive na nossa igreja, que representem isso, porque isso aqui é a verdade de Deus por meio da sua palavra. É o ensinamento de Deus, é a manifestação de Deus, clamando e nos chamando e nos convidando o tempo todo. Estamos cercados, né, da possibilidade do conhecimento de Deus, que só não se concretiza por causa do nosso pecado, da preguiça e de uma série de coisas apontadas aí por Provérbios. Quando ele fala das portas da cidade, a entrada da cidade, Salomão está pensando no modelo das cidades antigas, né? Que eram delimitadas por grandes muros altos, com sentinelas de onde ficavam guardas observando a possível aproximação de inimigos, com portas muito robustas, que davam trabalho para abrir e para fechar, e tinha que ser assim, porque essas portas também serviam de proteção para a guerra. E ele diz, nas portas da cidade, a própria sabedoria se aproxima de nós, e nós estamos fechando as portas da cidade para a sabedoria. Ou, em outras palavras, a voz de Deus clama no nosso tempo, e bem-aventurados são aqueles que derem ouvidos a ela, derem valor a ela, compreenderem que ela é mais valorosa do que a prata, do que o ouro, do que qualquer outra coisa. É isso que ele está dizendo. Então, tem uma coisa que eu olho bastante, né? Você já viu os judeus ali no Muro das Lamentações, eles com um pedaço da Torá na mão, né, das Escrituras na mão, e eles lendo assim, né, balançando, porque aquilo cria talvez uma sensação de tranquilidade, de paz, colocam ele num certo ritmo, né? Você sabe, né, quem pratica esporte aí, luta, corre e tudo mais, sabe que os nossos movimentos, eles precisam ter um certo sincronismo, né, com o ritmo da nossa respiração, com o nosso batimento cardíaco, né? Quando você tem uma descompensação disso aí, você fica mais cansado, mais ansioso, não respira direito, é um problema sério. Principalmente para quem luta, né, respirar na hora certa é fundamental, para você enrijecer a musculatura quando precisa e estar com ela mais solta quando precisa também. Mas esse é outro assunto. Mostrando que, e eu olho aquilo ali e fico assim, puxa vida, eles colocam a vida deles em sintonia com a palavra de Deus. Eles estão ouvindo, eles estão tentando ouvir e tentando ouvir a voz, né, a voz de Deus. Isso é muito importante para nós, né? É muito importante. A nossa vida nessa loucura, nessa correria, um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, não dá tempo de ouvir a voz de Deus com essa ansiedade, com essa loucura toda. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa. Todas elas são retas para os que bem as entendem, justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Nesse bloco aqui, né, de onde eu até derivei, né, mais que o ouro, ou mais preciosa do que o ouro, a sabedoria.
e a palavra de Deus, a sabedoria, ou o próprio Deus, né, Deus nos faz uma oferta muito grande. Ele diz assim, olha, se você me valorizar, eu vou colocar coisas maravilhosas aí no seu coração. E aí esse aqui é um dos momentos em que a gente pode criar uma confusão muito grande, né? Por causa do que a gente tem por aí, a gente não pode deixar de comentar. O que significa? Que Deus vai ficar despejando revelações assim na nossa cabeça? Nós vamos ficar o tempo todo sonhando? Nós vamos ficar o tempo todo tendo arrebatamento espiritual? Nós vamos ficar o tempo todo caindo no espírito, né? Uma expressão que eu falo aqui, mas eu me mexo por dentro aqui, né, para falar isso, porque eu acho uma expressão muito ruim, porque o espírito não é uma coisa inconsciente, é muito consciente, né? Então, do que ele está dizendo? Ele está falando de um abrir de olhos, ele está falando de um entendimento, ele está falando de tranquilidade, de paz, ele está falando de conhecimento útil. Não está falando aqui de arrebatamentos, de loucuras, de explosões espirituais. Ele está falando de um bem viver diante de Deus, em que você consegue separar as coisas. Você consegue enxergar a origem daquilo que você está ouvindo. Você consegue separar, discernir o bem e o mal. Por isso que ele até fala aqui, né? Simples a prudência e para os loucos, né? Entendei de coração. Do que ele está falando aqui? Nesse caso simples aqui, não está no sentido daquilo que falta entendimento. Às vezes a palavra simples ela é boa, porque a simplicidade é algo cristão também, ensinado pela Bíblia, mas em alguns momentos na Bíblia, como agora, essa simplicidade é faltar conhecimento. É quando a pessoa está um pouquinho para trás, ela precisa abrir o entendimento dela e aprender algumas coisas importantes. E aí vem o discernimento para separar todas as coisas. Sabe uma das coisas que a gente, como cristão, hoje a gente precisa? A gente precisa aprender a ouvir algumas coisas e dizer assim, isso não interessa, isso não importa, isso não tem valor. A gente precisa. A gente está sobrecarregado de informação e fica todo mundo dando muita atenção a tudo e isso é uma loucura. Uma outra coisa, nem tudo que acontece na vida a gente precisa reagir. A gente precisa necessariamente fazer alguma coisa. E ter o discernimento de saber a hora de agir e de não agir é algo que a palavra de Deus também nos ensina. Mas muitas coisas, basta a gente estar consciente delas. Porque a gente não pode fazer muitas coisas, não pode mexer. Às vezes não temos nem a autorização divina para mexer com certas coisas e com certas situações. A gente tem que ter cuidado. A gente também tem que ter discernimento para saber qual que é o nosso papel e quais são, por exemplo, também os limites do nosso conhecimento. Todos nós temos limites para conhecer. O homem hoje está dizendo essa coisa assim, que vamos saber tudo, a gente precisa saber de tudo, e na verdade a gente não precisa, e a nossa vida, a nossa capacidade do cérebro espiritual e emocional, nem dá conta de aprender todas as coisas. Então, é melhor a gente aprender a focar naquilo que Deus chamou a gente para fazer, e tentar fazer com bastante carinho, com bastante cuidado, porque a gente vai ser útil, a gente vai ter tranquilidade, a gente vai ter paz no nosso coração, nós vamos abençoar a vida das pessoas com o nosso modo de viver, com o nosso modo de falar. E eu não tenho dúvida de que Provérbios está trabalhando nesse sentido também. Calma aí, cara, não precisa abraçar o mundo inteiro, você nem consegue. Eu te chamei para isso aqui, eu te capacitei para isso, né? Tal ciência é grandiosa demais, não alcanço de tão alto, eu quase canto, né? Porque é lá no Salmo 139, né? Dos Salmos assim da glória de Deus, é muito bonito, né? E como é bom saber os limites do nosso conhecimento e onde a nossa ignorância começa. O homem de hoje ele precisa saber que ele não sabe tudo, que ele não tem respostas para tudo. E se alegrar com isso. Olha, por quê? Porque eu sabendo que eu não tenho respostas, eu sei quem tem as respostas, é Deus quem tem as respostas. Eu não preciso saber todos os porquês das coisas, não preciso. Né? A minha confiança em Deus me isentou dessa excessiva racionalidade diante da vida, né? Me libertou dela. Não estou pregando aqui racionalismo, loucura, abandona a vida e deixa rolar, não é isso. Porque eu também estou dizendo que dentro daquilo que Deus te deu, você tem responsabilidade
plena. E para algumas coisas a gente tem responsabilidade plena. Então tenha discernimento para isso. Aí ele continua, né? Fazendo agora, a partir de agora, um louvor, mais uma vez, à sabedoria. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, ou os rubis, né? Como a gente também diz. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Então, né? De tudo que você possa imaginar na sua cabeça, a sabedoria ela é maior. Agora é a sabedoria falando, a sabedoria. Lembrando que é uma metáfora, um personagem criado. Você não vai encontrar um ser chamado sabedoria, um anjo chamado sabedoria. Apesar de você encontrar muitas Sofias por aí, né? Mas não é essa sabedoria aqui que a Bíblia tá dizendo. Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor, olha que interessante, é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Mas é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro, o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes e aos que me amam e encher os seus tesouros. Esse trecho aqui um pouquinho mais longo, o que eu queria destacar é que essa relação de amor e de afetuosidade, né, do conhecimento de Deus, da sabedoria que vem de Deus, é diretamente proporcional ao amor que você tem por elas. Pastor, que frase complicada, eu vou te explicar bem fácil. Quanto mais você amar a palavra de Deus, quanto mais você amar a sabedoria, mais da palavra de Deus e mais da sabedoria de Deus você vai ter na sua vida. É isso que ele está dizendo. E ele também nos diz como é que a gente demonstra esse amor. Então ele revela aqui algumas coisas. Ele diz o seguinte: amar a sabedoria também é sinônimo de odiar, de não gostar, de se afastar. Do quê? Do mal, da soberba, da arrogância, do mau caminho e da boca perversa. Então ela é uma atitude negativa em relação ao que é contrário a ela. Eu tenho que não gostar dessas coisas. Ele coloca uma outra coisa também importante. Você tem que buscá-la diuturnamente. Essa expressão quer dizer dia e noite. E ele destaca aqui: os que me buscam de madrugada me acharão. Pode ser um incentivo às orações da madrugada? Pode ser. Mas aqui o incentivo é buscar o tempo todo. Muito interessante, tá? E ele acaba, obviamente, dizendo também que aqueles que buscam se tornam também herdeiros dos bens que a sabedoria produz. E isso é muito importante. A gente não consegue enxergar a herança, um herdeiro da sabedoria, sem observarmos de muito perto e durante muito tempo. Também não enxergamos quem são os herdeiros da sabedoria antes que eles tenham vivido bastante. Portanto, é um conhecimento de Deus, um relacionamento com Deus, e com a sua palavra, e com Cristo, e com a igreja, que leva bastante tempo para ser construído, né? Porque não basta a gente apenas saber coisas, e o conhecimento de Deus não é apenas conhecer coisas. O conhecimento de Deus é algo também que tem a ver com relacionamento com Ele, com o seu povo e com as coisas que vêm dele, tá? Então, você já deve ter conhecido pessoas, por exemplo, que têm muito conhecimento bíblico e que têm muita dificuldade de relacionamento e que às vezes até usam a Bíblia como uma ferramenta para atacar os outros. Quem faz isso não entendeu nada. É lógico que a Bíblia é uma espada também para atacar o mal, e que o servo de Deus também vai parecer muito duro, até desumano em alguns momentos, quando ele está combatendo o mal. Mas não vai ser a única característica dele, ou a característica dominante dele. Estou me queixando daqueles que só usam para ataque, para comparação e para competição. Existem pessoas que disputam, né, o quanto mais elas conhecem de Bíblia e de teologia do que os outros. Eu mesmo não gosto disso. Eu não gosto, por exemplo, de debate. Se você me chamar para fazer um debate com alguém, a não ser que seja alguém muito conhecido, em que a gente está fazendo aquilo para enriquecer quem está ouvindo,
Mas se você me chamar para disputar, até porque eu nem me acho em condição de fazer esse tipo de disputa, mas é uma coisa que eu não gosto. Eu não assisto programa de debate bíblico, onde um está defendendo a posição e atacando o outro. Eu acho aquilo ruim. Não me parece uma coisa espiritualmente saudável, né? Se for uma coisa assim combinada, ó, você vai defender um ponto de vista e o outro, nós vamos colocar os dois pontos de vista aqui para as pessoas saberem. Talvez nessas condições pode até ser que eu aceite. Vai ser difícil, mas pode ser até que eu aceite. Usar a Bíblia, a palavra de Deus, para fazer debate, para discutir quem está certo, quem está errado, quem sai vitorioso de um debate, para mim é um negócio que não cabe, não faz muito sentido. Aliás, não faz sentido nenhum para mim. Então, parece que para a gente herdar, a gente também tem que ter essa relação de entender que é um tesouro maravilhoso e que a gente não pode colocar, não pode vender a qualquer preço barato, não pode usar como ferramenta de luta, de disputa, mas ser como aquela coisa que edifica, que tranquiliza os nossos corações. Agora, quando for contra o mal, aí é a nossa espada, né? Aí é a nossa espada contra o mal. Aí é uma outra situação, aí é outra parada, né? Como Jesus fez, né? Exemplificou para nós nas lutas dele contra os religiosos lá do seu tempo que queriam afrontá-lo. Tá? Então, o que é precioso para você, né? O que é precioso para mim? O que vale mais do que o ouro? O que me faz virar a madrugada fazendo, né? O quanto eu amo essa palavra, o quanto eu amo Deus, o quanto eu amo Jesus, o quanto eu amo a sua igreja, gastar tempo com o seu povo, investir tempo com o seu povo, fazer coisas para o seu reino. Essas coisas são as coisas valiosas, então esse aí é o ouro que a Bíblia oferece. O ouro que a Bíblia oferece não é o ouro metálico ali, o metal que você acha do garimpo, que você compra por aí na mão dos ourives, né, dos comerciantes de ouro. O ouro oferecido pela Bíblia é a palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. E vamos em frente agora com o nosso momento de oração, de reflexão. Vamos começar pelos pedidos aqui que surgiram durante o Pão das Três. Então vamos lá. Jaqueline Padilha, a Jaque, nossa irmã Jaque, está falando aqui que a nossa irmã Arani, mais conhecida também como a Baixinha, né, como ela carinhosamente se refere à própria mãe, ela vai fazer uma angioplastia, né, que é uma reconstrução aí das veias aí do coração e tudo mais, na terça-feira. E mais uma vez nós estamos orando para que a pressão dela não suba. Da primeira vez funcionou, né, velho? Acho que a cirurgia aconteceu. Então ela fez lá um cateterismo, né, uma desobstrução lá das veias, né? E agora ela vai fazer mais uma cirurgia da angioplastia para reconstrução ali eu não sei se é veia ou artéria, não sei exatamente o que a gente fala, né? Tem nomes diferentes, para melhorar a circulação ali no coração dela, no corpo dela. Então vamos orar, né? Uma cirurgia aí delicada, né? Tem as suas dificuldades. E vamos orar mais uma vez, né? Para que a nossa irmã Arani possa passar por esse procedimento médico aí necessário, urgente, e que Deus possa usar a vida dos médicos aí e reconstruir aí o coraçãozinho dela, né? As veias do coração dela. A nossa irmã Cida Santos, né? Fala da Stephanie e da Camila, né? Que são respectivamente sua filha e sua sobrinha, que pediram oração, né? Por suas empresas, né? Porque está difícil manter as empresas, né? Muitas empresas aí fechando por causa da pandemia, e isso daí é algo bastante importante. A Anice Schmidt também, né, pedindo oração pela família dela. A Anice é a filha da Carmen, né? Você está vendo ela aí? Ah, que legal! Seja bem-vinda aí ao nosso Pão das Três. Vamos orar por sua vida também, tá? Saiba que vocês são muito preciosos aí pra gente aí. Vamos orar pela vida, então, da Anice Schmidt e da família dela também. A Vera, né, aqui, pedindo oração pelo Davi. O Davi ainda está internado. Ele ainda não passou pela como é que chama lá o procedimento?
hemodiálise, né? É diálise ou hemodiálise, né? Os médicos estão tentando controlar a situação aí do meu cunhado aí, o Davizão, com medicação e tentando evitar também que ele passe por alguma cirurgia, por algum procedimento mais invasivo por causa do Covid, né? Vamos orar pela vida do Davizão lá e também do Bruno e da Elaine, né? A esposa e o filhão dele lá, meu sobrinho. O Juliano teve alta ontem, graças a Deus, então ele já passou pelas 2 cirurgias que ele precisava passar. Ele está com a clavícula quebrada, vai ter toda a recuperação ainda das cirurgias que ele fez, mas graças a Deus já está em casa com a Lidiane, com o JJ, isso aí já dá uma aliviada no coração, né? Que bênção, que bom. O Nilson, né, nosso querido irmão Nilson aí, pedindo oração pela sogra dele, né? A dona Josefa, né, mãe da nossa irmã Eliane, com febre, tosse e acamada, né? Não tem aqui um diagnóstico de Covid, pedimos a Deus que não seja, que seja aí uma gripe aí que logo passe, tá? O Tilson já está em casa, né, se recuperando da Covid, ainda em quarentena, mas já passando aí na fase final. O Ivan, né, pediu uma oração também pela cunhada dele, a Lucilene, que está com Covid, né? E vamos orar pela vida dela. Parece que ela está com sintomas leves e tudo, mas oramos para que ela não precise ser internada e fique tranquila. A nossa irmã Fabiana Farias, né? Fabiana, pediu oração também pelo irmão dela. Não veio aqui o nome dele, depois a gente tenta descobrir, tá? Ele mora com a mãe, né? Com a mãe da Fabiana, né? E está de quarentena, né? Parece que ele trabalha também na área da saúde, então vamos orar bastante pela vida dele. Ele é dentista, né? Se eu não me engano, é dentista, né? Nós temos aqui uma série de pessoas aqui que a gente tem orado por questão de Covid, né? A Fernanda, vizinha da Maria do Carmo, o nosso irmão Abenomio, que está internado, mas melhorando, a nossa irmã Carmelita, o Gerson, que passou maus bocados aí, né? Genro da nossa irmã Luzia, mas ele já está em casa. Ontem disse que ele já voltou a comer, já estava um pouquinho melhor. Perdeu muito peso, parece que o Gerson perdeu aí uns 15 quilos esses dias. Então está fraquinho, mas graças a Deus parece que o pior passou. E agora é comer, voltar a ficar mais fortinho aí. O Gerson também é um homem grandalhão também, né? Mas que Deus abençoe a vida dele. O seu Francisco e a Maria Luísa, né? Que são os pai e a mãe da nossa irmã Isabel Silva. O Luiz Carlos, da nossa irmã Cida Fraga, além da esposa e filhos. A Zilda, que é cunhada também da nossa irmã Cida Fraga. A Ana Lúcia, que continua entubada, mas já sem febre, isso é um bom sinal, tá? Marcelo, primo da Ruth, também internado, né? E orar pela vida de esposa, filha e sogra, que estão em casa ainda de quarentena. Pastor Josias e sua filha Rebeca. O Miguel Moura, que também já passou pela pior fase, tá? Graças a Deus, ele mandou um áudio aí para mim terça-noite, acho que terça-noite. Eu estava até dando aula quando o áudio entrou, fiquei querendo ouvir, aí terminou a aula, eu corri e ouvi, mas graças a Deus já com boas notícias. O Zé Carlos, né, que é um idoso, também parente da nossa irmã Cinda Santos, é entubado. E o Marcelo, né, esposa e filhos, né, da nossa irmã Paula Santos também, graças a Deus, melhorando. O Anderson, tá? O Léo tá com a gente aí, viu? O Léo tá com a gente, que legal. O irmão da Fabiana, que é dentista, né, que tá aí com Covid e tudo mais, se chama Anderson. Então, a próxima lista atualizada aí já vai ter o nome dele direitinho para a gente poder orar. E aí, Léo e a Fabiana nos mantenham informados aí de toda a situação dele, da sua sogra, e a gente está aqui firme orando também. E temos aí diversos outros motivos aí de oração. Então vamos orar. Bastante coisa para lembrar, mas a gente vai lembrando aí, colocando tudo aí nas mãos do nosso grandioso Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, mais uma vez, de todas as pessoas, ó Pai, que fazem parte desta lista de oração, e pela vida de pessoas que também não estão aqui, mas para as quais também desejamos a tua graça, a tua cura e as tuas bênçãos. Obrigado pela vida da nossa irmã Arani, que passou pelo primeiro procedimento, bem sucedido, e agora se prepara para fazer uma angioplastia. Abençoe a vida dela. Quero te agradecer pela vida da Anice Schmidt, que está conosco,
que também confia no Senhor, assim como boa parte da sua família. Peço que a tua graça esteja sobre a vida dela, sobre todos os seus familiares, todos que estão próximos, pela vida do seu José, pela vida da irmã Carmen também, que são também nossos irmãos em Cristo. E peço a Deus que eles estejam firmes, ó Deus, na tua presença, buscando ao Senhor, e também, ó Deus, livres, ó Pai, de todos os males. Obrigado, ó Deus, pela vida do Anderson, que é um dentista, ó Deus, e tem com o trabalho dele ajudado a vida e a saúde de tantas pessoas. E agora, ó Deus, nós oramos pela vida dele, porque ele está doente, e também há pessoas, ó Pai, no seu entorno que podem também ser contaminados. Cuida da vida dele para que ele não sofra, para que rapidamente, ó Pai, ele possa voltar ao trabalho, para que a mãe da Fabiana e as demais pessoas que estão ali próximos a eles também não se contaminem. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida do nosso irmão Abenomil, que tem melhorado, pela vida da Ana também, que tem melhorado, apesar, ó Deus, de estarem internados, principalmente a Ana, ó Deus, ainda entubada, mas sabemos, ó Pai, que eles têm reagido, ó Deus, aos tratamentos, que o Senhor os tem guardado, ó Deus, que o Senhor os tem abençoado. Te agradeço porque o Tilson também foi para casa e já deixou para trás, ó Deus, o problema da Covid, e pode agora focar, ó Deus, nos outros problemas, ó Deus, muito sérios de saúde que ele tem. Quero, ó Deus, também colocar, ó Deus, todos esses familiares, ó Pai, da nossa irmã Cida Fraga, da nossa irmã Cida Santos, que tem apresentado, ó Deus, os seus familiares, que tem apresentado, ó Deus, os seus amigos, os seus vizinhos, ó Pai, muitas pessoas, ó Deus, contaminadas, incluindo, ó Deus, os seus filhos, ó Deus. A Cida Santos também nos traz, ó Deus, um pedido de oração pelo ambiente de trabalho, ó Pai, da sua filha e da sua sobrinha, e aproveitamos para orar, ó Deus, não apenas pela empresa delas, mas pela empresa, ó Deus, e pelos negócios de todos os irmãos da nossa igreja, nesse momento tão difícil, ó Pai, para o comércio, não só para o comércio de rua, mas também para as indústrias, para os profissionais, ó Pai, da área de saúde, para os profissionais da área de segurança, que estão tendo, ó Pai, desafios muito grandes, ó Pai, além da violência, além das dificuldades, ó Deus, que todo o povo civil, ó Deus, já geralmente tem, com as doenças que são praticamente comuns, ó Deus, agora afetados ainda mais pela pandemia, pelos desvios, ó Pai, causados pela política, pelas incompreensões econômicas, pelas manipulações, pelos conflitos, ó Pai, ideológicos, ó Pai, que em nada tem contribuído para a saúde do nosso país, para a saúde financeira, emocional, espiritual e social. E peço, ó Deus, que o Senhor tome as rédeas, ó Deus, mais uma vez do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, ó Deus, e faça, ó Pai, com que essa doença, ó Pai, vá embora, que ela diminua, que os doentes sejam curados, ó Pai, que aqueles que não foram infectados, ó Deus, não sejam, que, ó Deus, que as famílias, ó Deus, que infelizmente perderam seus entes queridos, possam ser, ó Deus, consoladas, ó Deus, de alguma maneira e misteriosamente, e só o Senhor, ó Deus, é quem pode trazer significado e, ó Deus, tranquilizar todos esses corações. Obrigado, Senhor, porque a gente continua, ó Deus, cultuando o Senhor nos tem permitido avançar, nos ajuda, Pai, diante das novas adaptações que a nossa igreja tem feito, ó Deus, para a transmissão dos cultos, de maneira que os irmãos continuem, ó Pai, cultuando, continuem em contato, ó Deus, com a igreja, e também te peço, ó Deus, que o Senhor ouça, ó Deus, as orações, ó Pai, que todo o teu povo tem feito. Cada um de nós, ó Deus, à sua maneira tem clamado, cada um de nós, ó Pai, tem no seu coração dores, queixas, dúvidas e angústias que somente o Senhor conhece, e que possamos colocá-las, ó Deus, depositá-las, ó Deus, com confiança, com fé, ó Deus, nas mãos do Senhor. O único que pode transformar os nossos corações, transformar, ó Deus, a situação ao nosso redor. O Senhor é o único que pode verdadeiramente nos acalmar. O Senhor é o único que pode verdadeiramente nos livrar. E o Senhor, ó Deus, é quem pode, inclusive, ajudar, ó Deus, a que mantenhamos a nossa fé, a tranquilidade, a paz nos nossos corações, mesmo quando, ó Deus, os males, ó Deus, de alguma maneira chegam à nossa família, chegam à nossa casa, chegam à nossa vida. Pai, continua ouvindo, ó Deus, as orações que são feitas, ó Deus, pelo teu povo em todo o mundo. Ouve o nosso clamor, ó Deus, e o atende conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É isso aí. Queria cantar uma canção aqui.
É engraçado quando a gente fala de corinho antigo, né? Eu até uso essa expressão, mas eu preciso parar de usar, porque a gente fala assim de uma música antiga, um cântico antigo, ele tem quantos anos? 40 anos? 30? Os hinos do cantor cristão que nós cantamos, eles têm 200 anos, né? Eles têm, às vezes, até mais. Se a gente pensar que foi Lutero que escreveu Castelo Forte, né? Tem o hino, tem 400, tem 500 anos aí, né? Sei lá, talvez quase 500 anos, né? Então as canções não ficam velhas, né? Não ficam envelhecidas. Acho que nem faz muito sentido, né? Talvez a gente se preocupe um pouco porque as canções têm um formato novo, né? Elas têm melodias novas, mas eu acho bobagem falar hino novo ou hino velho, né? Todas as canções bem escritas e bem feitas, né? Elas poderão ser cantadas por nós em todo o tempo. Então, vai uma delas aí que faz muito tempo que eu não canto. Ainda se cantava bastante no tempo que eu me converti, né? Mas uma canção muito, muito bonita. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada nas mãos. Foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando, caindo em dor, perdendo a dor, sem respiração, mas o seu perfume se apega na mão que esmagou, e quem a feriu conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ó que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um lindo jardim. Se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio do vale, rosa de Saron, e até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um lindo jardim. Se você quiser, será uma flor. Que delicadeza de música, né? Que coisa bonita. Eu lembrei dessa canção, lembrei dessa melodia. Na verdade, ela está sempre na minha cabeça. De vez em quando eu tô lembrando dela, assim, cantando e cantando mentalmente. Irmãos, obrigado pela companhia. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, e amanhã nós temos, sim, o Pão das 3. Fiquem atentos aí através dessa página e através também das comunicações nos grupos da nossa igreja. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos e até amanhã.